Este Aprenda Rápido tem uma questão muito interessante que nos faz retomar os itens da isobárica, isovolumétrica e isotérmica. Olha que interessante, uma questão de vestibular que dá uma retomada boa nesse conteúdo. Vamos para a questão então. A questão diz: existem 3 amostras de gases ideais e que são submetidas a 3 transformações diferentes. A transformação 1, o gás é aquecido em um reservatório com um pistão móvel sem atrito e de massa desprezível. Em 2, o gás é comprimido muito lentamente de modo a se manter em equilíbrio térmico com o exterior. E em 3, o gás é aquecido em um reservatório indeformável, ou seja, o volume dele não vai mudar. As transformações realizadas em 1, 2 e 3 são, respectivamente, letra A, isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Letra B, isotérmica, isovolumétrica e isobárica. Letra C, isobárica, isotérmica e isovolumétrica. Letra D, isobárica, isovolumétrica e isotérmica. E letra E, isovolumétrica, isobárica e isotérmica. Vamos entender então, vamos retomar aqui, nós já vimos isso em aulas anteriores, o que significa cada palavrinha dessa aí. Nós temos ali então, iso significa igual, né? Isotérmica significa que ocorre uma transformação ali na mesma temperatura. Isobárica vem lá do barômetro, ou seja, é uma transformação na mesma pressão. Isovolumétrica é volume, o mesmo volume, ou seja, na isotérmica quem não altera é a temperatura, na isobárica quem não altera é a pressão, e na isovolumétrica, quem não altera é o volume. Então, isso aí é quem permanece constante. Vamos de novo? Isotérmica, quem fica constante, quem não muda? Térmica, temperatura. Isobárica, barômetro. Barômetro é pressão. Isovolumétrica, volume. Então, ali nós temos que ver quais dessas 3 aí encaixam em cada uma delas, certo? Vamos analisar um por um para ficar mais fácil da gente tirar nossas ideias. Vamos para o esquema número 1. Aqui no esqueminha de número 1, fala que em 1, o gás é aquecido em um reservatório com pistão móvel, sem atrito e massa desprezível. Então, olha só. Se você pegar aqui na 1 e você aquecer esse gás, você vai jogar um calor aqui embaixo e você vai aquecer esse gás aqui. Só que quando você aquece esse gás, o pistão é móvel, é o que fala. Então, ele pode subir e pode descer, certo? O que vai acontecer se ele pode subir ou descer? Quando você aquece, a pressão aqui vai aumentar, porque as moléculas se agitam, a pressão vai aumentar. Mas ela tenta aumentar se isso aqui fosse fechado, totalmente fechado. Mas ele falou que é um pistão móvel. Se o pistão é móvel, se a pressão tentar aumentar aqui dentro, ela vai empurrar isso aqui para cima e a pressão não vai aumentar. Ela vai ficar sempre a mesma. Quem é que aumenta, então, se eu tacar fogo aqui embaixo? Quem aumenta aqui é o volume. O volume vai aumentar. À medida que a pressão tenta aumentar, não consegue, porque o pistão é móvel, ele sobe, o volume aumenta e a pressão mantém. Então, quem é que está subindo aqui? Aqui nós temos aqui, mais temperatura, porque cada vez esse fogo joga mais temperatura aqui dentro. E cada vez ele está tendo mais volume, porque ele vai aumentando o espaço, o pistão vai subindo e aumentando o volume. Mais temperatura e mais volume. Quem é que fica constante que não muda? É a pressão, porque se ela tentar mudar, ela vai empurrar esse cilindro para cima e ela se mantém constante. Então aqui nós temos pressão constante. Então aqui no primeiro nós temos a pressão constante. Pressão constante aqui no primeiro, Pressão constante. O primeiro, então, pressão constante. Beleza? Agora vamos analisar o segundo. No segundo aqui, vamos lá no segundo. O gás é comprimido muito lentamente, de modo a se manter em equilíbrio térmico com o exterior. Então, ele vai ser comprimido. Alguém vai fazer bastante força aqui e vai comprimir esse gás, certo? Só que quando ele comprime esse gás aqui com força, observe que não tem fogo aqui embaixo, tá? Se ele comprimir esse gás, vai aumentar ou diminuir o volume? Vai comprimir, não vai? Vai diminuir o volume. Então, o volume vai ser menor, vai ser diminuído.
Mas, à medida que esse volume diminui, alguém aqui vai se manter alto. Por quê? É a pressão, né? Ó. À medida que você aperta, comprime isso aqui, vai tendo menos espaço aqui dentro para segurar esse gás aqui dentro. E esse gás vai ficando cheio de pressão. Então, a pressão aqui vai aumentar. Diminui o volume, porém aumenta a pressão. Vai aumentar a pressão. Quem é que se mantém constante aqui nesse caso? Quem que não muda? Não muda é a temperatura. Por quê? Porque ele falou assim que comprimiu lentamente. Se ele comprimir rapidamente, pode sofrer um aquecimento. É igual quando você pega uma bomba, a gente chama de bomba, né, para encher pneu de uma bicicleta, e você começa a fazer movimento nela, ela vai se aquecendo, tanto através do atrito como pela compressão das moléculas do ar ali que bate uma na outra. Então, nesse caso, o volume diminui, a pressão aumenta. Aumenta bastante, vai comprimir ele, né? Só que a temperatura não muda porque aqui fala que foi um processo lento e houve equilíbrio térmico com o meio exterior. Então, o meio exterior e o meio interno ficaram sempre na mesma temperatura. A temperatura não mudou. Então, aqui nós temos a temperatura constante. A temperatura aqui é constante. Certo? Agora, vamos analisar o terceiro item. O terceiro item pode ver que já tem aqui uma chama de novo, né? Tem o fogo. Então, vai ter fogo aqui esquentando isso aqui. Vamos ver agora. No item 3, o gás é aquecido em um reservatório deformável, ou seja, à medida... um reservatório indeformável, ou seja, à medida que vai esquentando, ele não vai aumentar o volume. Ele vai aumentar o que aqui dentro? A pressão. Então, nós temos aqui, ó, conforme a temperatura vai aumentando, então quem aumenta? Quem aumenta é a temperatura. Ela aumenta. Então, a temperatura aumenta, porque está atacando fogo aqui embaixo. A temperatura vai aumentando. Como ele é indeformável, quanto maior a temperatura, mais as moléculas se agitam, maior vai ficando a pressão. A pressão vai subindo, certo? Conforme essa pressão vai subindo, a temperatura vai subindo, o conjunto sobe igual. Porém, ele é indeformável, ou seja, se aqui tinha 15 litros, vai continuar sendo sempre 15 litros. Ou seja, o volume é constante, o volume não muda. Então, aqui nós temos, ó, um volume constante aqui. Constante. Essa figura, ela deixou um pouco de dúvida pelo seguinte, porque você fala, mas espera aí, parece que esse recipiente está aberto, se ele está aberto, isso aqui vai derramar, vai evaporar, vai subir. Mas vamos seguir a regra que está aqui, não no desenho, vamos seguir o que está escrito aqui, ó. Em 3, o gás é aquecido em um reservatório indeformável. Então, é sinal que ele vai manter sempre o mesmo volume, certo? Analisando então a nossa resposta, o que nós temos aqui? Ó, pressão constante, temperatura constante e volume constante. Pressão constante seria a nossa isobárica, certo? Então nós temos que no 1 ela é isobárica. No 2 nós temos aqui que a temperatura é constante, então é isotérmica. E no 3 nós temos o volume constante, então é isovolumétrica, certo? Então nós temos aí isobárica, isotérmica, isovolumétrica. Isso que nós encontramos. Aqui, ó, o reservatório indeformável, pessoal, então tem duas situações. Nessa questão aqui, ó, se ele é indeformável, o que vai acontecer aqui? Ele não vai dilatar. Então, supõe que, à medida que você esquenta esse reservatório, ele não vai dilatar, tá? E se ele não dilata, então não vai ocorrer assim mudanças no volume. Por isso nós colocamos volume constante. Senão você poderia pensar, mas se é metal, não sei o que é esse reservatório que vai ser aquecido aí, ele pode dilatar e o volume acaba descendo, porque o recipiente fica maior. Mas ali fala que ele é indeformável, tá? Então a pressão pode subir à medida que a temperatura sobe, a temperatura sobe ali, né? Então ficou isobárica, isotérmica e isovolumétrica. Vamos ver qual que é a questão aqui. Então, ó, isobárica, isotérmica, isovolumétrica.
Aqui, ó, isobárica, isotérmica, isovolumétrica. A letra C, porque tem que ser nas respectivas ordens aqui, 1, 2 e 3, né? Ó. 1 deu isobárica, o 2 deu isotérmica e o 3 deu isovolumétrica. Tranquilo, gente? Então, ó, iso significa que eles são iguais. Mesma temperatura, mesma pressão e mesmo volume. Então, ó, mesma temperatura é isotérmica, mesma pressão é isobárica e mesmo volume é isovolumétrica. E nessa questão deu isobárica, isotérmica, isovolumétrica. Então, nessa questão ficou na ordem mesma pressão, mesma temperatura e mesmo volume. Agora, terminamos então. Logo nós temos o nosso próximo Aprenda Rápido com mais uma questão sobre as leis da termodinâmica, tá?